Olá, sou Maria Amélia Mendes e vou mostrar para você como fiz um vaso para plantas lindíssimo com essas caixas de ovos e cimento. Piquei as caixas de ovos assim em pedacinhos miúdos para prepararmos uma pasta de papel. Coloquei água quente e deixei algumas horas para amolecer a fibra. Depois bati no liquidificador, coei num pano. Assim é mais fácil de retirar o excesso de água. E aí temos a pasta de papel pronta para fazermos o nosso vaso. Para essa receita, eu usei 2 medidas de pasta de papel, 1 medida de cimento e 100 ml de cola branca PVA. Lembrando que essa medida é de 1 litro. E aí é pôr a mão na massa, mas lembre-se de usar os equipamentos de proteção individual, máscara, óculos e luvas. Amassei bem, mas já marque aí sua presença e deixe o seu like neste vídeo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber notificação de todos os vídeos aqui publicados. Esse é o ponto da massa. É uma massa maravilhosa para modelar vasos e até outras peças de cimento e papel. Vou modelar esse vaso utilizando esta bola de plástico. E para facilitar a aderência, eu envolvo essa bola com um pano tipo malha de sofá. Sabe aquelas que vêm embalando o sofá? Pois é esse tipo de malha que usei para envolver a bola e assim facilita a modelagem deste vaso. Coloquei uma presilha. E aí, bora lá, vamos modelar esse vaso. Apliquei aí uma calda de cimento, é só cimento e água. Apliquei com um pincel para já deixar esse vaso com um acabamento perfeito. E aí, então, fui pegando pequenas porções de massa, abrindo assim na mão e colocando na superfície da bola. Com esse pano ficou bem mais fácil a aderência dessa massa de cimento e papel. Você pode fazer um vaso assim todo caroquento, bem rústico. Eu vou trazer essa ideia num próximo vídeo, mas esse eu preferi deixá-lo com a superfície mais lisa. Então peguei um outro pano desse mesma malha de embalagem de sofá, coloquei por cima da massa, envolvi, fixei com essa presilha, mas pode amarrar com barbante, aí é você que manda. E então eu fui alisando para deixar essa superfície mais lisa. Sobrou um pouco de massa, eu coloquei aí nessa fronteira para fazer aí uma outra arte depois. Após 3 dias, eu retirei então o pano. Mas é porque está muito quente e muito seco aqui na minha região. Se for necessário, deixe por mais dias, pois essa massa de cimento e papel demora muito para secar, mas fica muito resistente. Vale a pena esperar. Retirei a bola e aí retirei o pano interno também. E veja como já ficou bem lisinho por dentro. Aguardei secar, isso é muito importante. Ele só estará seco quando estiver bem branco e leve.
E aí, só quando tiver bem seco é que você vai aplicar uma resina. Aí, apliquei uma resina acrílica à base de solvente. Você pode deixar o vaso assim, só nesse aspecto, né, rústico, a cor do cimento. Fica muito legal. Mas como eu gosto de inventar, né, depois furei, fiz um furo para drenagem de água e resolvi pintar esse vaso. Então me acompanhe nesse vídeo e veja como ficou a pintura. Apliquei aí uma camada de cola branca PVA. Eu apliquei em todo o vaso e aguardei uns 30 minutos para essa cola secar, mas não totalmente. Observe que ainda, né, está meio esbranquiçada, sinal que a cola ainda estava meia, né, molhada quando apliquei uma camada de tinta acrílica. Aí usei uma cor meio areia. E essa tinta acrílica é importante dar pinceladas aleatórias para que o craquelê não fique muito certinho. Isso mesmo, fiz um efeito craquelê neste vaso. Na borda, apliquei a tinta amarelo ocre. Ele está aí todo de cabeça para baixo, mas você vai ver o resultado depois. Olha o craquelê já se formando. Então a pintura vai trincando toda, fica toda rachadinha, um efeito legal. Me conta aí se você prefere o vaso na cor do cimento ou assim com a pintura. Também apliquei aí na borda, para deixar mais escuro, tinta marrom café. Também usei a tinta acrílica. É só uma ideia, mas pinte o seu vaso do jeito que você quiser. Conecte-se com o seu interior. Florescer a alma é alcançar plenitude, beleza e paz. Agradeça e persista em seus propósitos. Depois de finalizada a pintura, aguardei secar. Gosto de deixar pelo menos 24 horas para ter certeza que está tudo bem sequinho, para então impermeabilizar o vaso. Aí no caso era só a pintura. Apliquei a resina acrílica à base de água. Aguardei 4 horas e apliquei uma segunda demão. Depois disso, fiz os pezinhos do vaso com cola quente. Veja como é fácil. É importante que coloque esses pezinhos para facilitar a drenagem de água. E aí plantei um da paz e veja que lindo que ficou este vaso. É um vaso grande, mas é leve. Tá cheio de terra, é claro, mas ele é bem leve. E com as caixas de ovos, podemos fazer também enfeites para esses vasos. Aí usei só essa parte onde encaixa o ovo, cortei. Também cortei uns pedaços de madeira. Afinei uma das pontas. Pintei a caixa de ovo, né, a parte interna de branco, né, com a tinta acrílica. E também esfumacei com a tinta branca esses pauzinhos de madeira. E aí é só usar a imaginação. Pinte os cogumelos de várias cores, o importante é deixar bem colorido. Colei com cola quente, juntando, né, o tronco, a copa do cogumelo. Fiz as pintinhas brancas, utilizando aí um cotonete. Depois apliquei a resina acrílica à base de água para impermeabilizar e torná-los esses enfeites bem duráveis.
E veja que fofura ficaram isso. Gostou? Comente aí. Compartilhe este vídeo com amigos nas mídias sociais. Ajude a divulgar este trabalho. E muito obrigada por ficar comigo até o final. Beijos no seu coração.